O texto é encontrado no livro de Salmos, e vamos ler o Salmo 126, os versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Palavra do Senhor. Irmãos, podem assentar e vamos orar. Oremos ao Senhor. Deus Pai, Deus bendito, Tu que és a fonte de toda a sabedoria, oramos nesta manhã para que a sabedoria que vem do alto possa se derramar no coração e na mente de cada um dos Teus filhos, de tal maneira que possamos compreender a Tua palavra e que destes ensinos, ó Pai, possamos ser praticantes e praticando, ó Pai, possamos fazer com que através de nossas vidas, homens e mulheres, venham ao conhecimento de Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, eu de pé neste púlpito aprendi uma mensagem cantada pela aliança com Deus que dizia assim: semeia, semeia, enquanto estás em vida, semeia, 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 enquanto estás em vida, semeia. Eu ouvi muito bem essa palavra e captei a mensagem. Semeia, semeia, enquanto estás em vida, semeia. Meus amados e minhas amadas, semear, do ponto de vista do dicionário de sinônimos, semear significa um ato de lançar sementes. Semear significa plantar. Semear significa disseminar. Semear significa fomentar. Semear significa espalhar. Semear significa publicitar e promover. Que sempre que nos empenhamos na obra de semeadura, estamos a disseminar, estamos a plantar, estamos a promover, estamos a publicitar, estamos sim a espalhar. Meus amados, e enquanto estamos em vida, é o tempo de semear. Enquanto estamos em vida, é o tempo de semear. Pelo texto que acabamos de ler, encontramos um paralelismo, ou uma semelhança, ou uma comparação do trabalho ou da lei da semeadura e colheita com o trabalho de missões. Há um paralelismo que são ideias que vão em conjunto, são tarefas que são comparadas, são tarefas semelhantes. A lei da semeadura e colheita é comparada com o trabalho de missões. Um estudo analítico do texto, fazemos uma comparação, mostra-nos que, de facto, essa comparação é real. Se não, vejamos, a semente na palavra é comparada com o Evangelho. Sempre que pensamos em Evangelho, estamos a pensar na semente. O Evangelho é semente, sim. Quem é o semeador? O semeador é aquele que semeia, aquele que planta. Aqui está a ideia de todo cristão que tem o Evangelho, é chamado a semear. Em outras palavras, todos nós, como cristãos, como cristãs, somos chamados como missionários, somos chamados como semeadores. A colheita é comparada com a restauração de vidas. Sempre que fazemos um trabalho de semear o Evangelho, sempre que fazemos um trabalho de plantar o Evangelho, espalhar o Evangelho, esperamos uma colheita. Qual é a colheita? A colheita é quando vidas são restauradas à causa do Senhor. Mas também há uma outra verdade aqui neste tema, uma outra comparação. Que o texto diz-nos que aqueles que semeiam com lágrimas, a ideia de lágrimas e choro é a ideia da dificuldade, a ideia dos desafios que existem na plantação da semente. Há desafios. O
trabalho missionário não é um trabalho fácil. Não, há desafio. Então, por isso que o salmista, escrevendo, falando sobre o texto, diz assim, que aqueles que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes, como algumas versões dizem. Amados, amadas, este texto traz-nos algumas lições. Como semeadores, como missionários, como cristãos, temos algumas lições. A primeira lição é que existe um trabalho árduo para uma colheita abundante. Existe um trabalho árduo para uma colheita abundante. Há esforços, há sacrifícios apropriados para uma colheita agradável. Lembrem, irmãos e irmãs, que a nossa salvação não foi barata. Era preciso o sacrifício de Deus, sacrificar o seu Filho. Era preciso que Jesus passasse pela cruz para poder então dar a salvação. Meus amados, minhas amadas, não há quem faz um trabalho missionário de qualidade sem que consinta sacrifícios. Nós como cristãos, nós como primeira igreja evangélica batista do Luanda, se queremos de facto ser uma igreja missionária como tem sido, precisamos cada um de nós sentir o sacrifício. Que, em outras palavras, a tua oferta para missões, o que você dá para missões, não pode ser qualquer coisa, não pode ser o resto. Não. Missões sempre exigiu sacrifício. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Isaías, não foi fácil para Jeremias, não foi fácil para Pedro, não foi fácil para Paulo, não foi fácil para todo e qualquer homem que se envolveu em missões. Não pode ser fácil para o irmão, não pode ser fácil para mim, não pode ser fácil para qualquer um de nós. O trabalho missionário existe, sim, um trabalho árduo no trabalho missionário. Quando um semeador, é interessante, aqui é a figura do agricultor. Há uma metáfora aqui do trabalho de um agricultor. E eu lembro-me, nos anos, quando trabalhei com meu papá na fazenda, o trabalho de semeadura é um trabalho duro. Você tem que preparar a terra, lançar as sementes, fazer a limpeza. E atenção, nem sempre lançar semente produz. Vê o que acontece? É que, na linguagem do texto que acabamos de ler aqui, mostra-nos que essas lágrimas, esses choros, é por causa dos desafios que o trabalho missionário enfrenta. Quando você lança a semente, você lança só. Mas o que acontece? Às vezes há muita chuva. As chuvas invadem. Há aqui mamães e papás que têm lavras. A chuva vem e invade as plantações. Você não colhe nada. Se não é chuva, algumas vezes é a seca. Se não é a seca, às vezes são insectos danificadores. Se não são insectos danificadores, são os saqueadores, os roubadores. Há tantos desafios, e aqui no nosso contexto, quando falamos do Evangelho, as chuvas que aparecem são os muitos ensinos de diferentes grupos, que muitas vezes distorcem a semente do Evangelho. Quando falamos de chuvas que destroem sementes, estamos a falar de muitos ensinos que destroem o Evangelho de Cristo Jesus. Ou falamos da seca. A seca é aquilo que caracteriza a dureza dos corações. Quantas vezes lançamos a semente, mas o coração é tão duro. O coração é tão duro que tem dificuldades de receber a palavra. Até pode receber, mas não consegue germinar, porque o coração está duro. A seca. Há insectos voadores, insectos danificadores. Os insectos quem são? São os desejos internos, o pecado,
Quantas vezes a semente não entra por causa do pecado? Quantas vezes os desejos, as paixões do mundo, as paixões da carne impedem que nós façamos missões como devia ser? Ou também temos os saqueadores, as pessoas à nossa volta. Quantas vezes, ou você quer citar mesmo Jesus? Você quer fazer esse trabalho? Não, isso vai prejudicar a tua vida. Há homens, há mulheres à nossa volta, talvez nossa família, nossos amigos, nossos colegas, que impedem-nos de fazer o trabalho missionário. Irmãos, irmãs, óbvio que o texto diz: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que andando e chorando, lançando as sementes, voltarão com os seus molhos. Existe sim um trabalho duro, um trabalho árduo para uma colheita abundante. Mas em segundo lugar, quanto maior for o nosso investimento, maior é o nível da colheita. Missões é isto, queridos. Quanto mais investimos, é quanto mais a nossa colheita. Nos anos 50, na cidade onde eu cresci, 50 e 60, havia um administrador que ficou muito conhecido, um administrador português, que foi chamado Manuel Dias Pinhão. Era um administrador que ia de aldeia a aldeia. Esse administrador do conselho, naquela altura, se encontrasse algum homem na aldeia durante o dia de trabalho, ele pegava no chicote e batia. Porque não, o que ele queria é que quanto mais os homens pudessem investir, maior seria a colheita. Foi ele que declarou que quem tivesse pelo menos 3.000 pés de café estaria isento dos trabalhos de contrato. Irmãos, irmãs, quando você dá a tua oferta para missões, note que é um investimento que você está a fazer. É um investimento pessoal, o lucro é pessoal para o reino de Deus. Então pense, querido, querida, que sempre que fazemos missões, estamos investindo os nossos bens, o nosso dinheiro, a nossa vida para a causa do Mestre. Esta igreja, desde a sua fundação, sempre notabilizou-se como uma igreja missionária. Se ouvirem um pouco a história desta igreja, há aqui muitos jovens que talvez não conhecem a história da primeira igreja. Logo após a sua fundação, na década de 60, abriu trabalho na província agora a província de Luís, naquele tempo, Conselho de Carmona, abriu trabalho em Cabinda, abriu trabalho em várias partes do país. Aqui mesmo em Luanda, se temos segunda, terceira e quarta, era trabalho da primeira igreja. Então, queridos, essa veia missionária desta igreja não é agora que pode morrer. Não é no nosso tempo, não é no teu tempo, na primeira igreja. Invista na certeza de que quanto maior o investimento, maior é o nível da colheita. Deus não quer preguiçosos. Não. Quem pouco trabalha, pouco colhe. E eu gostei muito das mamães cantarem: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero cada dia. A segunda instância diz que eu quero cada dia trabalhar para o meu Senhor. Deus não quer preguiçosos aqui. Deus não quer preguiçosos. Deus quer que cada um faça alguma coisa para missões. Você pode não ir no campo missionário. Não, pode não ir. Mas você pode ir através da tua palavra, através da tua ação, através do teu gesto. Você pode investir, sim, para missões, dando o melhor que você tem. É interessante, querido. Quando lemos o texto bíblico, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho. Não, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito. Missões, isso significa dizer que quando estamos na hora de missões, o teu único 1000 kwanza que você tem, o teu único 100 kwanza que você coloca na mão do Senhor. Se Deus te pedir o salário todo, faça isso.
Se Deus pediu o salário todo, faça isso. Porque Deus quer o melhor de nós. Se teu melhor é o salário todo, faça isso. Já contamos aqui a história, em algum momento. Um dos meus professores do seminário, uma vez ficou, no mês de missões, ficou desafiado. Foi no seu escritório lá em casa: Senhor, quanto que eu devo dar para missões? O Senhor lhe disse: dá o teu salário. O homem disse: que? Ouvi bem? Dia seguinte foi lá: Senhor, quanto que eu devo dar para missões? Deus lhe disse: dá o teu salário todo. Foi na esposa: esposa, estou a orar, Deus me disse para dar o salário todo. A esposa disse: você está doente ou o que está acontecendo? Quem é esse Deus que está a te falar isso? Salário todo, não faça isso! Vamos comer o quê? Vamos viver como? E coisas assim. Geralmente as mulheres são assim, né? Geralmente. Vamos comer o quê? O homem de terceiro dia foi lá: Senhor, quanto queres que eu dê para missões? E a voz dizia: dá o teu salário todo para missões. O homem ficou: foi na mulher: mulher, olha só, estou com problemas aqui. A mulher disse: a mulher compreendeu que Deus estava falando para o marido: você que sabe. A mulher disse assim: você é que? O homem diz: já que me diz que você que sabe, me autorizou mesmo. Assim. Então, Senhor, no quinto dia, quanto que queres que eu dou para missões? Deus disse: dá o teu salário todo. Essa é uma experiência, não é uma experiência lida, não, é alguém que viveu essa experiência, que foi um dos meus professores. No domingo chegou, era sábado à noite: Senhor, quanto queres que eu dou para missões? Deus disse: dá o teu salário todo. Chegou no domingo, pegou no envelope, o salário todo, meteu no envelope, a mão a tremer, né? Porque não sabia o que vai acontecer no dia seguinte. Colocou aí no balaio. Mas é interessante, a história não termina aí. A história terminou dizendo que aquele professor, aquele irmão, depois que saiu da igreja, terminou o culto, foi para os correios. Naquele tempo não havia e-mails, não havia correio eletrônico, não havia internet. Então a correspondência era através dos correios. Foi nos correios, abriu o apartado dele com a chave, encontrou lá o envelope. O envelope que ele encontrou, qual foi a surpresa? Tinha um cheque que era o dobro do salário dele. E quando nos contou isso, até aquele momento, não sabia quem tinha dado aquele cheque. Quando você dá a Deus o melhor, Deus não deve ninguém. Deus não deve ninguém. Quando quer que você quer testar a nossa fé. A história de Abraão, quando Deus disse: vá sacrificar teu único filho. Irmãos, há testes de fé. Como cristãos, como cristãs, temos que estar preparados para os testes de fé. E missões é um teste de fé. Somos chamados a investir o melhor, e se calhar o único que nós temos. Vai em terceiro lugar: a cada cristão é dada uma semente. A cada cristão, a cada um de nós. Seu irmão é cristão, a irmã é cristã, alguma vez recebeu Jesus como Senhor e Salvador, certamente você recebeu o Evangelho. E o Evangelho é semente. E essa semente não nos foi dada para acariciarmos só. Não nos foi dada para, sim, como um patrimônio pessoal. Essa semente nos é dada para ser disseminada, para ser espalhada, para ser entregue a outras pessoas. Você pode ser um missionário no teu local de serviço. Lá no mercado onde a mamãe trabalha, pode ser uma missionária. Lá no serviço onde o irmão está, na oficina, na escola, onde quer que o irmão se encontre, pode ser teu campo missionário. Quando Jesus disse aos discípulos: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até aos confins da terra, estava dizendo que para alguns de nós, nossa Jerusalém é nossa casa mesmo. O filho que não está contigo na palavra, o sobrinho que não está contigo na palavra, o membro da família que não está contigo na palavra, é o teu campo missionário, é o teu Jerusalém. A tua Judeia pode ser o vizinho, a tua Samaria pode ser a rua depois a seguir, ou talvez o bairro. Irmãos, irmãs, somos chamados a disseminar a semente. Somos chamados a lançar a semente.
O apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Oh, George Minor, um homem que viveu no século XIX, viveu nos anos 1845, escreveu um poema que diz assim: espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher. Irmãos, irmãs, a semente que você tem não é para você, não é um patrimônio pessoal, não um direito pessoal, não uma semente para ser exibida como propriedade pessoal, mas é para ser difundida a todas as tribos e todas as línguas. Diz o texto: aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, sem dúvida, com alegria, trarão os seus molhos. Mas em quarto lugar, a lei da semeadura e colheita está intrinsecamente ligada à graça multiplicadora de Deus. O nosso trabalho, irmãos, não somos nós que convencemos as pessoas. O nosso trabalho é lançar a semente. E vamos deixar que o dono da semente possa trazer a multiplicação. Lança a semente, é o teu trabalho. Lança a semente, lança a semente. O resto vamos deixar na mão de Deus. Dizia um grande homem: se você semear um hábito, colherás um caráter. Se você semear um caráter, colherás um destino. Se você semear um destino, colherás Deus na presença de Deus. Meus amados, minhas amadas, é tempo de semear. É tempo, enquanto resta tempo. Enquanto estás em vida, semeia. É tempo de semear. A lei da semeadura está intrinsecamente ligada com a graça multiplicadora de Deus. É Deus que multiplica a semente. É Deus. E é interessante, os que têm fazendas, lavras, sabem bem isso que estamos a dizer. Você lança um bago de feijão, um bago de jenguba na terra, sai, só de um bago sai quantos bagos? Mas quem faz isso? Não é Deus que faz isso. Da mesma maneira, quando nós lançamos a semente do Evangelho, quem faz brotar essa semente, quem faz crescer essa semente, quem faz com que essa semente produza, é o próprio Deus. Lança a semente, é o desafio. E para terminarmos, devemos ser pacientes e esperar o tempo certo da colheita. Devemos ser pacientes e esperar o tempo certo da colheita. Já dissemos que quem faz brotar é Deus. Lancemos a semente. Há uma tendência muito comum nos produtos do campo. Nós já sabemos que há produtos, 3 meses já estamos a colher. Mas há produtos que têm que demorar 1 ano. Há produtos que têm que demorar 3, 4, 5 anos. Estou falando por experiência própria, que trabalhei no campo. E, infelizmente, há uma tendência também de pensarmos que quando pregamos o Evangelho a alguém, que hoje mesmo tem que se arrepender. Nós vamos dar tempo. Deixe que o próprio dono da semente faça germinar essa semente, faça crescer essa semente até o ponto de produzir os frutos necessários. Meus amados, minhas amadas, diz o texto: os que andam lagrimando cegarão com alegria. Aqueles que andando e chorando voltarão sem dúvidas com seus molhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos semeadores da palavra, semeadores do Evangelho, semeadores, porque fazendo isso, vamos fazer missão. E que Deus nos abençoe. Amém?